Dá o status dessa birosca. O meu status continua sendo não incomodar, e aí, bom, vamos lá. Um dia eu tento mudar isso de novo, agora mais cedo eu estava tentando mudar. Enfim, aí por isso que vocês não conseguem usar nada no chat. Pois eu, no chat. Oi, professor. Bem? Oi. Gabriel aqui. Fala, Gabriel. Posso ir? Tá falhando, Gabriel. Só escutei. Professor, é o Gabriel, mais nada. Não, só falei isso mesmo. Só avisando que eu cheguei. Não, eu vi. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Miguel. Boa noite, Bernardo. E boa noite, Patrícia. Estamos hoje iniciando a quarta reunião do projeto PIC-SECOM. Agora, oficialmente, um projeto PIC, né? Vocês devem ter visto o e-mail. Ele, o PIC Lab Energia e o PIC UvaFlow foram aceitos. Como eu disse, é praxe. A gente espera aí 2 meses, até às vezes mais, dependendo de quando eu mando o projeto. Tinha ano que eu mandava o projeto em novembro. Eu só tinha resposta em março. Então, assim, não adianta mais mandar o projeto tão cedo, porque eles demoram tanto para responder. Então, eu só passei a mandar o projeto em fevereiro mesmo, até porque tem que ter os alunos. Eu não recebi nada. Eu mandei um e-mail, Patrícia, para você também. Qual e-mail? Patrícia Lugal. Patrícia.com@estrataimas.com? Deixa eu ver qual foi. Eu não vi, não. Vai ter outra Patrícia, né? Não, mas tinha Lugal lá do e-mail. Deixa eu ver. Veiga. Pode ter caído no spam, sei lá, alguma coisa, né? Alguma pasta. Pode ser, mas deixa eu primeiro olhar se foi direitinho. Por aqui. Ok. Tá. Até o Becker, né, mandou aqui o que viu. Patrícia. Qual Patrícia é essa? Patrícia.lugal. Patrícia Pastana. Ih, não. De Lugal, juro para você. Onde é que tá isso? Que e-mail é esse? É o seu número de matrícula, @veigadealmeida.edu.br. Ih, caramba, não sei acessar isso, não. Não tem problema. Eu tô com ele aberto aqui. Patrícia. Pode falar. Lugal, L-U-G-A-O, né? Tá. Ponto Lugal. Achei. Extrata a imagem. Já achei, já. Pronto. Professor? Oi, pode falar. Essa coisa que foi aceita, o PIC foram aceitos, eu nem sabia que tinha que ser aceito. O que isso significa pra gente? O que a gente vai... Eu falei, cara, em uma das reuniões. Tá vendo quem não presta atenção nas minhas reuniões? Aí, aprova aí, ó. Aprova aí. Eu falei, o que acontece? A gente começa as reuniões antes do aceite. Por quê? Porque desde 2015, primeiro que 2015 não tinha nem aceite. Você mandava o projeto, automaticamente estava inscrito. Aí, a partir de 2017, começou a ter o coordenador Cristiano, começou a fazer um negócio mais organizadinho, começou a colocar até o resumo expandido em revista, né? Tal. E aí, todo esse processo aumentou a papelada, né? A burocracia. Então, uma das burocracias mais fortes foi essa. Você tinha que esperar, assim, passou a ter uma aprovação lá para final de março. Só que o calendário começa no final de fevereiro, se eu não me engano. Então, assim, eu tenho que aproveitar os alunos que estão ociosos com esse tempo aí, porque é justamente como estão mais ociosos. Então, eu nunca esperei o aceite para começar o projeto. Eu sempre comecei os projetos mesmo sem aceite, no final eles estão sempre aceitos. Aí, se eu entendi bem, né, o Gabriel, né, que eu acho que perguntou, o Miguel, perguntou, mas e se não fosse aceito, eu ia falar hoje, eu ia chegar aqui para vocês e falar, gente, eu sinto muito, o projeto não foi aceito, estamos desfazendo aqui o projeto e acabou. Ia ser assim, olha só. Eu falei isso na primeira reunião, ou segunda, uma das duas. Então, mas o que acontece? Como eu já tenho essa certeza, ao longo desses anos todos, que ele vai ser aceito, eu aviso, né? Deixo claro que isso pode acontecer, mas, sinceramente, eles dificilmente recusam o projeto.
O que eles recusam o projeto? Quando não tem aluno. Aí eles vão recusar, porque o professor tem o direito de entrar com o projeto sem aluno, e o aluno entrar depois. Mas se não tiver aluno? Então, o que adianta? Tem todo um trâmite aí. É isso. Por isso que, basicamente, é por isso que eles não aceitam. Nunca deixaram de aceitar projeto de ninguém. Agora, se o projeto vai até o fim, isso aí é problema do professor e de seus alunos. Né? Ele pode parar no meio do caminho e a gente desistir. Isso aí pode acontecer? Acho que sim. Porque existe até uma salvaguarda lá. Se os alunos desistirem, ou eventualidade, por exemplo, se eu tivesse um aluno só aqui, e esse aluno, sei lá, tivesse que viajar para o Japão, fosse embora, saiu da Veiga. E aí, como é que ia ser? Acabou o projeto. Simples assim. Aí teria que acabar oficialmente o projeto. Mas, fora isso, que não tem projeto com um professor, né? Tem projeto com um professor orientador de alunos. Tá? É isso. Bom, vamos continuar? Ou tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, tem vários projetos. Então, mas eu acho que geralmente assim, quando você pede, quando um professor, investigador que eles falam, né, principal, um professor principal elabora um projeto e fala assim, eu vou ter isso na academia, né? Vou ter um aluno de doutorado e 2 de mestrado trabalhando. Ainda não sabe quem vai trabalhar, mas ele já coloca lá. Eu preciso de um aluno. Coloca no planejamento o tipo de aluno. Isso, mas o nome do aluno... não está lá. Pois é, mas a gente coloca. Pois, Na né? graduação. E por quê? Porque a gente, nesse caso, não é pedido de bolsa, né? Isso aí que você está falando é para pedir bolsa. De bolsa. No nosso caso, não é pedido de bolsa, é pedido de inscrição no programa de iniciação científica da Veiga. Que não, como não tem bolsa, eles não têm uma triagem forte, né? Não é tão concorrido assim, né? Não, é concorrido. Porque os professores que gostam de pesquisa podem ver a lista aí. É uma lista razoavelmente grande, mas não é assim. Dentro da elétrica, isso aí é toda a Veiga de Almeida. Né? Não é só da elétrica, é toda. Na elétrica, a gente tem, acho que são 5 PICs. Além dos 3 que eu participo, tem mais 2. Mas você já... Um do Edísio e um do Camilo. Mas assim, você já tem algum apoio financeiro da Veiga para realizar esses projetos? Nós temos apoio indireto, que é o laboratório que a gente pode usar, o sistema da Veiga, que é aqui o Teams que a gente está usando, apoio indireto. Apoio financeiro, não. Nem peço. Vocês não podem pedir apoio de empresa? Não, a gente pode pedir apoio para FAPERJ e para CNPq. Só que para pedir apoio, eles só aceitam doutor. Eu ainda estou fazendo doutorado. Tá? A gente podia até pedir para o Zé Guiar, mas o Zé Guiar nunca tem tempo. Então, sim, a burocracia para a CNPq é muito grande. Tem que ter projeto no CNPq, é bem grande mesmo. Então, é uma restrição. Ali tem a burocracia, uma peneira muito forte. Tá? É isso. Vamos lá? Então tá, eu estou mostrando para vocês aí a apresentação da semana passada, né? Só relembrar e refrescar a memória, a visão de patentes, a minha visão de patentes, pelo fato de que ela pode ser usada tanto para proteção quanto para pesquisa. Então, vou abordar todos os temas aqui, né? O que é propriedade intelectual, industrial, para que serve, se a API pode ser usada, pode ser útil, para que ela é útil, a classificação internacional de patente, a busca em bases patentárias, as patentes verdes, vou mostrar alguns estudos de casos, uns meus e outros do INPI, e o projeto SECOM, né? Como uma vertente desse programa. Ok. Vamos começar com... Aí comecei com o que é propriedade industrial e intelectual. Apresentei aí todo um histórico evolutivo, né? Um arcabouço legal, jurídico. Para que serve?
o que é a informação tecnológica, né? De que forma ela é revelada. Chamei muito a atenção de que ela pode ser revelada na forma de patentes, não, de artigo científico, mas não de forma integralmente, eu já vou mostrar por quê. E na forma de patentes é obrigatório que seja. Comentei sobre os 2 tipos de proteção na forma de patente, que é a patente de invenção, PI, também é PI, isso é ruim essa sigla. Por isso, nos meus artigos científicos, quando eu faço alguma coisa na área de prospecção tecnológica nas bases patentárias, eu uso PIND. Isso foi eu que criei mesmo, porque para ter certeza que é propriedade industrial, e nem patente de invenção, e nem propriedade intelectual, para fazer a distinção. Porque PI, todo mundo chama de PI. No Brasil, patente de invenção, e lá fora, propriedade intelectual e industrial. Então, tem também o patente modelo de utilidade, que são 15 anos de proteção. Não é uma patente mais fraca, é apenas uma proteção que tem menos tempo, dado a pessoas que alcançam uma evolução não tão significativa, ou com um propósito diferenciado. Também vou mostrar por quê. Então, expliquei o interesse do inventor, né, e o grande interesse da sociedade. Quão importante as bases de patentes que são formadas em todos os países, né, que têm o sistema patentário, principalmente para garantia de fluxo da informação, de forma que todo mundo tenha acesso à tecnologia do mundo inteiro, né, de uma forma padronizada, etc, etc. Bom, a partir de agora, então, eu vou começar a dar algumas evidências, fatos, né, que nós temos que comprovem aí o poder das patentes, né? São eles: quantidade de documentos presentes no mundo inteiro só na área de patentes, quer dizer, em todas as áreas de campos tecnológicos em forma de patentes. Então, ali o crescimento anual é mais ou menos em torno de 600 mil documentos de patentes no mundo. Anualmente, isso chega na WIPO, 600 mil documentos. Aliás, na WIPO, mais todos os outros países que não são do PCT. Observação, está aí em vermelho, né? Conforme vocês podem ver. Vou acionar aqui o meu computador laser. Não quer funcionar. Está lento, né? Melhor não ficar brincando, não. Minha máquina está fazendo uma restauração no Outlook. Está bem lenta a máquina. Melhor não ficar brincando com isso, não. Vou tirar isso daqui. Aqui eu fui mexer. Bom, conforme vocês estão vendo aí, 71% da tecnologia tem divulgação exclusiva por patentes. Olha, mais de 70% de toda a tecnologia existente do mundo, isso é uma estimativa bem plausível, tá? Ela só tem publicação por patentes. Os outros 29% das tecnologias que existem ou já existiu no mundo tem em artigo científico também, em periódicos e seminários. Mas mais de 70% do que existe tecnologia tem apenas nas bases patentárias. Ou seja, só isso você pode imaginar o quão falho é a busca de uma pessoa que está tentando buscar uma tecnologia olhando só para artigo científico, só para revista eletrônica, internet. A internet, por exemplo, aí quando eu falo internet, o Google, né, mais especificamente, você pode fazer busca de patentes, mas você vai ter que usar um caminho interno ao Google que é chamado Google Patents. O Google também é uma ferramenta para busca de patentes, só que você tem que usar o Google Patents para isso. E aí sim, só que você também não vai ver todas as bases patentárias do mundo inteiro. Você vai ver as bases dos Estados Unidos, de uma época específica, as bases da Europa, dentro de uma época específica, e outras bases mais, mas não todas as bases do mundo. Né? Então, o Google não presta, nesse caso, para fazer base busca em bases do mundo inteiro. E nem, de repente, você está buscando num nicho específico, porque, por exemplo, se você estiver procurando especificamente na Argentina, muito provavelmente você não vai achar usando o Google Patents, porque ele não tem as bases
da Argentina. Tá? Caramba, tô ferrado. Vai. Só preciso tirar isso aqui. Pronto, tirei. Abrangência. Como eu disse, abrange todos os campos tecnológicos. Né? Acessibilidade. Então, eu falei da dificuldade de você usar o Google para achar a base patentária. Mas por quê? Porque é uma questão de segurança nacional. Cada país tenta proteger as suas bases de dados. Então, como é que o Google Patents tem? Porque ele tem acordo com esses determinados países que ele tem acordo para que os países mandem a base para ele. Por isso que ele não tem todos os anos de todos os países. Ele só tem aquilo que os países deram para ele. E vão dando a cada semana, acho que é por semana que eles dão. É necessário entregar, porque o Google não acessa as bases. O Google acessa a base que ele cria, que é a soma das bases lá que ele tem, que ele vai criando à medida que vão entregando, que os países vão entregando para ele. É interessante, né? Por quê? Se o Google acessasse a base brasileira, por exemplo, é uma espécie de invasão de bases de patentes, porque as bases de patentes são públicas? São. Só que se qualquer um acessasse, vocês imaginam como estaria a bagunça possível feita por hacker, essas coisas todas, né? Então, ela tem uma proteção. Tá? E ainda assim, existe acessibilidade. Eu estou falando isso tudo por causa da acessibilidade. Por quê? Como diz aí na tela de vocês, existe uma coleção de documentos completos dos escritórios nacionais ou regionais de patentes e é acesso por meio eletrônico, tá? Então, esse meio eletrônico, logicamente, é pela internet, mas você, por exemplo, eu quero no Japão. Eu quero olhar só para a base do Japão. Então, você entra no site do Japão, do escritório japonês, que é o JPO, o Japan Patent Office, é o JPO. Você vai lá, entra no site deles e faz a busca pelo site deles. Então, é assim, é aberto, mas você tem que entrar no site deles, por causa da proteção e tal. No Brasil, a mesma coisa. Você entra no site aqui no Brasil, chama INPI. Existem vários países que têm essa sigla, tá? Porque em espanhol, por exemplo, são várias línguas, são vários países de língua latina, né? Então, o espanhol, o português, é tudo INPI. Então, é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aí fica Instituto Nacional de la Propriedade Industrial. Então, fica assim na maioria. Apesar de que o Chile não é INPE. Esqueci até por quê. E por fim, aí vocês estão vendo em verde 3 letrinhas. RPI. Estão vendo bem grande? RPI significa Revista da Propriedade Industrial. Essa Revista da Propriedade Industrial, ela fazia mais sentido antigamente. É uma revista que o INPI do Brasil publicava semanalmente ou mensalmente. Eu não é da minha época, então eu nunca nem vi essa revista física, eu já vi, mas eu não acompanhava, porque ela já não era mais editável, né? Ela era eletrônica já quando eu entrei no INPI. Mas antigamente, que era o INPI tinha uma maior base do INPI era em papel, era maior em papel do que eletrônico, né? Só depois que eu entrei que passou a aumentar o número da base eletrônica. Então, até 2010, mais ou menos, a maior base do NPI era papel. Tá? Aí veio a digitalização, o aceite dos documentos somente em mídia, ou somente em forma eletrônica e tal. E aí, a revista propriamente dita, ela foi digitalizada, né? Ela passou de papel para digitalizada. Então, você passou a ter acesso. O que é essa revista? Essa revista é o seguinte: o cara se registrava no site do INPI, o INPI encaminhava essa revista para casa das empresas. São normalmente empresas de grande porte, né? Acho que devia pagar uma taxa lá, sei lá. Mas aí, o que trazia essa revista? Todos os pedidos de patentes publicados naquela semana. Que sai a publicação todo dia 5, toda quinta-feira da semana. Toda quinta-feira de cada semana. E aí saía na revista todos os pedidos de patentes publicados. Aí o cara recebia isso na indústria, deixa eu ver minha área aqui, deixa eu ver se é interessante, saiu alguma coisa interessante essa semana. É assim que funcionava. Hoje, ela existe, porém ela é digital
E eu, para falar a verdade, se eu não fosse perder muito tempo, eu até mostrava para vocês agora. Mas, sei, eu tenho certeza que eu vou demorar para achar muito tempo que eu não olho. Deixa eu ver se eu olho rapidinho. Só de curiosidade mesmo. Vou ver se está fácil o acesso. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer esse caminho com vocês. É até interessante para vocês se habituarem a olhar o site do NPI com a visão que eu tenho. Bom, agora vocês estão vendo o site do NPI, né? www.npi.gov.br, entra nesse site, tá? E tem aqui, de cara você vê, né? Marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica, programa computador, então tem tudo aqui do INPI. Essa aqui é a Kátia, essa aqui é minha colega de trabalho, ó. Isso aqui eu acho que ela estava lá na Suíça, na reunião do pessoal dos especialistas em semicondutores. Fala dos LEDs, né? Do INPI só vai ela. E ela é chefe, ela entrou comigo, é uma grande amiga minha, a Kátia Waldman, e ela entrou comigo em 2006, né? Hoje ela também é chefe da divisão de telecomunicações. Bom, vamos lá. Patentes. Aí tinha que ter revista da propriedade industrial aqui. Não é tão fácil assim, né? Se eu procurar a revista, talvez, acho que não. Revista é aberta ao público? Tipo, você pode olhar ou pode no site abrir como está abrindo aí? Não entendi. Essa revista, então, é domínio público? Você pode entrar no site? Agora você entra fácil aqui, você... RPI, nas gestões, patentes, cada erro e tal. Mas aqui já tem tempo. Eu não gosto dessa busca do NPI. Isso. Não gosto mesmo. Nunca acerto nada dessa busca. Sistema. Em algum lugar aqui tem. Talvez se a gente fizer a busca pelo Google, né? RPI. Deve ser mais fácil de achar. Revista da Propriedade Industrial. Não falei? Só que vocês não estão vendo, né? Certo? É porque eu mudei a página. É impressionante. O Google sempre passando a perna na gente. Tá aí. Então, eu procurei no Google RPI, Revista da Propriedade Industrial, ele foi direto. Olha lá. Então, aqui, ó, é uma... Posso botar agora que eu tenho o link, né? Eu boto aqui no chat, não adianta. Vou botar, então... eu não estou acessando o Google. O Google... Eu vou botar no chat só para depois copiar, tá? O Bernardo, eu não sei se está querendo falar alguma coisa, mas está mudo seu microfone, tá? Tá. Vamos lá, digite uma mensagem. Eu vou colocar aqui, acredito que vocês continuam não vendo, né? Foi. Ele foi para mim, mas vocês não veem. Mas depois eu deixo aqui, depois eu copio e coloco lá. O grupo, eu tô com meu VPN ligada. Isso é outro problema, mas eu não posso desligar porque o Outlook ainda está... Nossa, ainda está 45%. Bom, aí a gente, por exemplo, o número da revista aqui essa aqui é dessa semana. Aí saiu terça-feira? Saiu terça-feira. Aí tem ela em PDF, tem por sessões, tá vendo? Separada por sessões, ó. Sessão de patente, tá aqui. Essa daqui. Então a gente pode ver em texto ou em PDF. Vou abrir o PDF. Nossa, há muito tempo que eu não vejo. Tô até curioso para saber como é que ela tá. Abrindo. Vou trocar aqui a janela. Ok, pronto. Estou mostrando aí para vocês. Aí a revista Propriedade Industrial. Isso aliás, eu tenho que botar essa cara, né? Lá na apresentação, ia ficar mais bacana. E que da próxima vez fica mais bonitinho. Ixi, eu não posso ficar mexendo muito agora, não. Não gosto de nada lento.
Nossa, mas tá muito lento. Se arrependimento matasse. Eu não sabia que ia demorar tanto tempo. Nossa, como tá demorando. Pronto, vou deixar ela aqui no cantinho. Pronto, vamos deixar ela gravando. Voltando. Vocês estão vendo aí a PDF, né? E aí vamos pegar aqui a primeira. Vamos seguir a página direitinho. Então tá aí, Ministério, etc., Diretoria de Patentes, o índice geral, recurso. Aqui vai direto para o que interessa. Então, presidência nulidade, o presidente tem a capacidade de anular uma patente, uma carta patente. Aí, pedido internacional do PCT, que é a minha área, né? Olha os pedidos do PCT aqui. Essa é a minha área. Publicação internacional, vamos dar uma olhada na publicação internacional. Nunca vi a publicação internacional. Deixa eu botar numa tela melhor. É o código 1.1, publicação internacional do PCT. Então, esse aqui é depois que passa da minha análise como examinador. Está aqui esse pedido desse ano, né? Ah, tá. 2023. E aí ele vem, ó, dentro da revista vem dizendo a data, se ele tem uma prioridade, a data da prioridade. Então, está aqui, é um pedido chinês que deu entrada no Brasil via PCT. E tem classificação H04L5/00. O número PCT é esse que vocês estão vendo aqui. WO 2023 é o número que vira PCT. Tá? E CN, 2022, tá, é o número interno. E esse aqui, BR, é o número que recebe no Brasil. Depois, isso lá na frente é juntado. Tá? E aí... Pode falar. Aí, por exemplo, ele traz já essa patente, onde ela foi... Como é que foi? Você só tem a classificação dele e de onde ele veio. Isso quer dizer que você sabe a área. Com a classificação, você sabe a área. Mas, tipo assim, não tem... essa patente já foi autorizada, sei lá, granted, like, nos Estados Unidos, na China, na Alemanha. Você vê isso não aqui, porque aqui você só está... Olha, a quantidade seria uma revista enorme, entendeu? Aqui o que você está vendo é só o que foi publicado. Aí você, por exemplo, você está procurando todos de classificação B23K26//. Aí você olha, esse aqui, ó, foi publicado esse pedido PCT aqui, tal. Então vamos ver o que ele é. Aí você pega esse número desse pedido, entra no site. Com esse BR, você, por exemplo, entra no site do NPI, ou ele tem que ser publicado no Brasil e também na WIPO. Ou você pega esse pedido WO aqui, ó, e coloca ele foi publicado agora, né? Então, foi publicado essa semana. Então, ele está no site do PatentScope. Aí eu vou lá no PatentScope, aí lá eu vou ter todas as informações, toda a família dele, que é o que você quer saber. Chama-se família. Família é aonde esse pedido tem a cópia dele. Esse pedido foi publicado na China, nos Estados Unidos, na Argentina. É o mesmo pedido, só que na língua de cada país. Tá. Aí é família. Então, mas isso aqui você não vai ver isso. Aqui você só vai ver o nome do pedido, o número do pedido, a classificação internacional
e se ele tem outros números, PCT, por exemplo, que aqui no caso é o PCT, né? Mas aí vai. Quando você analisa, você dá uma olhada nisso, né? Você vê onde que essa patente foi. Para que serve essa revista? Essa revista serve para quem para a indústria, que está buscando, quem está tentando. Aí são várias possibilidades. Primeiro, quem está tentando proteger a invenção que ela já tem. Então, eu tenho uma invenção, está protegida pelo INPI, e aí eu tenho que ficar esperto, porque outras pessoas podem estar tentando dar uma de como é que chama? João sem braço, né? E tentar proteger o mesmo que eu já protegi. E aí, para não rolar confusão, existe o que a gente chama de acompanhamento por terceiros, que é exatamente isso. A indústria vem, bota um cara lá para fazer busca toda semana, e podia ser um de vocês, tranquilamente. Aliás, pode ser oferecido esse serviço, o INPI pode oferecer esse serviço, ou o INPI não, perdão, a Veiga pode oferecer esse serviço no escritório de patentes que a gente está querendo criar dentro da Veiga. Né? Então, dentro dessa publicação, ele faz busca, ele conta que, tem um cara aqui que está querendo proteger um negócio que é parecidíssimo com o que a minha empresa já tem. Aí, o que eu faço? Eu entro no INPI como interessado para derrubar o pedido do cara. Mas eu só vou saber se eu souber, se eu correr atrás do que está sendo publicado. Entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. E aí você entra com material para provar, até para ajudar o examinador, né? Porque o examinador pode até falhar na busca, pode acontecer. Então você entra como interessado e apresenta documentos que mostram, esse pedido aí, muita gente faz isso, muita gente. Mas muita gente top de linha, empresa, normalmente as maiores. As empresas pequenas não fazem, dificilmente fazem. Por isso que eu digo que é um serviço que a Veiga podia apresentar. Né? Porque eles não têm expertise, não vão pagar pessoal para treinar, mas a Veiga está treinando os alunos, mas a Veiga tem pessoal gabaritado para isso. Então, a Veiga não pode prestar esse serviço? Pode. Isso podia estar dentro de um escritório, por exemplo, de... Como é que eles chamam aqueles escritórios, pequenos escritórios lá na... Oi. Sumiu a voz. Sumiu a voz? Os pequenos escritórios... Esqueci o nome que dá. Esses escritórios, mini escritórios dentro da universidade, né? Esqueci o nome. Mini empresa, não é? Isso aí, mini empresa. Bom, voltando aqui, deixa eu voltar aqui agora para... Nossa, mas a máquina ficou lenta pra caramba, eu tô arrependido de ter feito tanta coisa. Vou pausar isso aqui para tentar deixar a máquina mais rápida. Eu não tenho como pausar o Outlook. Que droga, né? Bom, mas pelo menos ele já... A apresentação está aqui. Um negócio, gente. Cadê você? Calma. Não, tô procurando vocês aqui, não tô... A gente? Mas ele abriu aqui um negócio. Nós não saímos daqui, né, Bernardo? Fala para ela. A gente nunca saiu daqui. Ai, meu Deus, cadê vocês? Tô procurando aqui. Apareceram de mim. Ok. Nossa Senhora. Então tá, muito bem, já vimos isso aqui, revista. Já vimos isso aqui também. Voltando para cá, compartilhar minha tela. Voltando para cá. Pronto. A máquina do jeito que está lenta hoje, é melhor eu ficar pouco criativo hoje. E por fim, a classificação, a tão famigerada Classificação Internacional de Patentes, né? Em português, CIP, mas ela é mais conhecida pelo termo em inglês International Patent Classification, IPC. É um critério objetivo para acessar documentos relevantes. A gente vai ver que é um dos instrumentos utilizados para a busca em bases patentadas.
Como é que a gente faz busca em artigo científico? Quem já fez busca, quem já fez pesquisa em artigo científico, sabe que é a palavra-chave. Mas nas bases de patentes, eu vou provar aqui que não importa, é ineficiente a busca por por palavra-chave. Agora, a combinação de palavra-chave com artigo científico, aí sim. Eu tenho algumas visões pessoais, particulares, em termos de vantagens, né, do uso da informação tecnologicamente patenteada, e estão colocadas aí. E vamos ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Primeira delas, para que serve uma tecnologia patenteada? Bom, identificação de tecnologias alternativas. Alternativas ao quê? Alternativa ao que eu já conheço, né? Se eu sou um cara que fabrica bicicleta e eu quero saber quais são os outros modelos de bicicletas que existem, eu posso olhar para as bases de patentes. Então, é a visão do mercado internacional de tecnologia. Por quê? Porque eu posso olhar para os mercados tecnológicos do mundo inteiro, olhando para as bases de patentes, tá? Identificação de tecnologias emergentes. O que é isso? São as tecnologias que estão começando a entrar no mercado, né? Quais são as tendências de mercado? A gente faz isso através do que eu chamo, toda hora eu tenho usado esse termo aqui, prospecção tecnológica. A prospecção tecnológica apresenta tendências de mercado, né? É você procurar nas bases de patentes, por exemplo, determinada tecnologia e descobrindo ao longo de cada ano se essa tecnologia se está aumentando o número de depósitos daquela tecnologia em determinados anos, ou está aumentando ou está caindo, né? E aí a gente faz as curvas de prospecção tecnológica, que são muito conhecidas, para prospectar o futuro, ou seja, para descobrir para onde essa tecnologia está caminhando. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Fundamento para investimento. Pois é, melhores condições de compra de tecnologia. Você já sabe que uma tecnologia está há muito tempo no mercado, ou ela acabou de chegar no mercado pelo custo dela, né? É comum isso. Por exemplo, hoje em dia, qualquer pessoa pode comprar um smartphone. Não é verdade? Mas quando o smartphone surgiu, como é que era? Só rico tinha, não é verdade? Assim como os telefones de satélite, só rico tinha. Então, essa coisa muda na medida em que a tecnologia é mais comum no mercado. E a gente enxerga isso pela quantidade de depósitos e de publicação de patentes, tá? Análise de validade. A gente pode verificar ou avaliar. Tudo isso aqui pode ser feito no escritório interno da Veiga. A gente mesmo pode criar aqui um grupo. Vamos fazer só isso aqui. Vamos prestar esses serviços para a comunidade. Vamos ver se a gente ganha dinheiro com isso aqui. Então, assim, estou falando sério. É essa a ideia do escritório de patentes, tá? E tem muita gente que precisa desse serviço e pouco é oferecido. Porque quantos têm aulas sobre propriedade industrial? Hoje mais, por causa da academia do INPI. Mas é gente que está se especializando, não é para isso. É gente que está se especializando para advogados, o pessoal de indústria, claro, logicamente grande, né? Os pequenos não. Então, pegar um nicho menor, vocês vão ver. Bom, análise de validade, verifica se a tecnologia está disponível no Brasil, evitando litígio. O que é isso? É briga na justiça. Porque você imagina que você quer aquela ideia do cara que está produzindo bicicleta, né? Eu estou lá construindo minha bicicleta, aí eu resolvo fazer uma modificação na minha bicicleta e eu coloco nela, sei lá, um banco, 3 bancos atrás da bicicleta. 3 bancos separados, assim, para eu levar 3 caronas. E aí eu tive essa ideia e vou lá e crio uma bicicleta assim e começa a dar o maior sucesso, começa a vender, até descobrir que já tem uma empresa que fabrica isso nos Estados Unidos e quer vender para o Brasil. Isso há 10 anos, ou 5 anos. E aí você é chamado por um advogado e falou, meu irmão, ou você para a sua produção agora, ou você vai ter que pagar os royalties todinhos lá para a empresa que já tem essa patente. E aí? Então, tem mais? Tem mais.
Levantamento de capacitação tecnológica com identificação de técnicas específicas. A gente precisa saber. Você imagina que você é um industrial, tem ou faz parte da gestão, né, do grupo da gestão de uma empresa de tecnologia de ponta e precisa identificar tendências mercadológicas para poder fazer com que o seu pessoal seja especializado naquilo. Por exemplo, nanotecnologia. Nanotecnologia surgiu há pouco tempo. Né? O próprio INPI, a gente chegou a fazer um curso de nanotecnologia, porque quando eu saí da minha universidade, eu não sabia o que era. Não existia esse termo, nanotecnologia. Isso lá em 2001. Estou falando de 2001, hein? Não tinha. Então, eu estou em 2006. No INPI, acho que esse curso foi dado em 2009. Em 2009, deram um curso para a gente, você vê, né? Quando já estava ali bombando nanotecnologia, deram um curso para a gente em nanotecnologia. Foi um especialista lá no INPI dar aula para a gente sobre nanotecnologia. A mesma coisa faz as empresas. Mas como é que elas sabem que elas precisam focar naquela tecnologia? De várias formas. Podem olhar na internet, mas podem também olhar para ver para onde determinadas tecnologias estão caminhando. Levantamento de tecnologias em nível mundial, por empresa, inventor, assunto, isso é o mais comum. Né? Eu quero saber a GIE, o que ela está produzindo agora? Olha para as patentes. Eu quero saber o que a... Eu já ia falar uma besteira aqui. Empresa de remédios... EMS, né? EMS. O que a empresa de remédio EMS está produzindo, está investindo em tecnologia de remédios agora? Eu vou olhar para a base de patentes. Eu quero saber aquele inventor da GIE, o que aquele cara, que é um gênio, está sempre inventando uma coisa, o que ele inventou nos últimos dias? Vou olhar para as bases de patentes. Eu quero saber esse assunto aqui, nanotecnologia, o que está saindo no mundo nisso? Fotovoltaica, o que está saindo agora? Proteção em fotovoltaica. Eu posso especificar cada vez mais, detalhar. Quero saber relé para proteção de redes de fotovoltaica. O que está saindo aí? Isso, na verdade, para religar, né? O que está saindo aí de novidade? Olhe para as bases de patentes. E isso tudo dá para fazer de forma métrica. Bom, mapeamento de citações em patentes, né? Isso é para rastrear tecnologia, né? Quando você... o cara que escreve a patente, ele tem determinadas coisas que ele precisa obedecer. É uma regra. Você tem que escrever sua patente, tem que ter isso, isso, isso. Uma das regras é como que você chegou na sua invenção. O que você tem de conhecimento? Não precisa ser só patente, tá? Pode escrever livro, pode colocar artigo científico. Só que o cara tem que escrever isso dentro do pedido de patente. E assim, você tem uma gama enorme de citações em patentes que são criadas. São criadas bases só de citações em patentes, onde o cara vai rastreando para identificar como que determinada tecnologia chegou daquele jeito. Quais foram as ideias, né, que fizeram chegar ali. Por quê? Porque as tecnologias não são assim. O Graham Bell conseguiu inventar o aparelho telefônico. No ano seguinte saiu o smartphone. Óbvio que não. Levou um século para conseguir sair um primeiro smartphone. Leva muito tempo. Né? As inovações tecnológicas são pontuais, são pequenos passos tecnológicos. Tá? Às vezes tem o que eles chamam de breakthrough, que é quando dá um salto, mas é raro isso. Tá? Finalmente, análise de famílias de patentes. Aliás, a Patrícia tocou nisso agora, mais cedo. Eu posso olhar para a família das patentes e descobrir quais são os mercados que determinada empresa está preocupada. Porque é o seguinte, onde é que eu não expliquei para vocês que a patente é territorial? Expliquei, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que se o cara tem um interesse no mercado argentino, ele vai querer. Eu sou brasileiro, eu tenho interesse no mercado argentino. Então, eu vou depositar meu pedido de patente no Brasil, porque eu sou brasileiro, eu também quero vender aqui, eu tenho que fabricar aqui, né? Mas eu quero vender para a Argentina. Então, eu vou depositar lá também na Argentina. E aí tem regras, né? Tem tempo para depositar e tal. O certo é depositar no mesmo dia. Mas como nem sempre é possível, que você vai querer depositar em vários países, então você pode usar a CUP, aí são mais 12 meses, vai pagar um pouco mais caro, ou pode usar o terceiro sistema, que é o PCT, que é o que eu trabalho. Para eu fazendo meu merchandise, né?
verifica os países em busca de proteção para uma mesma invenção. Aí eu olho assim, poxa, esse cara daqui, o Eric Delvis, ele só deposita pedido de patente em fotovoltaica e ele só protege no Brasil e na Argentina. Você olha isso pelas famílias, tá? A família de patente traz isso. Por que ele está tão interessado nesses dois mercados? Isso aí é uma questão de mercadológica, isso é um negócio que as grandes empresas estão sempre muito preocupadas. Enfim, isso e mais, tá, galera? Isso aqui foi o que eu descobri ao longo dos anos, tendo várias palestras, tendo informação a respeito, né? Enfim, vocês vão ver que isso vão ter outras coisas além disso tudo aí que eu coloquei. Bom, e aí? Quais são o que a gente pode chamar de vantagem em termos quando a gente fala de patentes, né? Eu já falei algumas aqui. Aquilo ali que a gente falou ali atrás são algumas dessas vantagens. Agora, é inegável que o formato, quando você olha uma coisa que você vai ler, você pega um livro, por exemplo. Se ele está cheio de figurinha, né, um livro ilustrado, ele já te diz muito sobre o livro, não é verdade? Se ele não tem figura alguma e são só frases, parágrafos, palavras, também. Letrinha muito pequenininha, um livro muito grosso. Então, o formato, o que eu quero dizer com isso é que o formato daquilo que você vai ler já te diz muita coisa, já te prepara para aquilo que você precisa ter de conhecimento, de informação. E no caso das patentes, o formato é único, ele é universal. Então, todos os dados bibliográficos, né, têm campos específicos numerados. São os tais códigos init, que eu já mostrei para vocês. Tá? Eu vou falar nesses códigos init o tempo todo. Tem o código 51, que é o título e tal. Atualidade. Claro, né, a informação mais recente em relação ao estado da técnica é possível de encontrar se você olhar hoje no site do NPI. Eu quero ver tudo que está sendo, o que foi hoje publicado. Então, tudo lá pelo NPI, no Brasil. O que foi publicado hoje? Então, você sabe exatamente quais são os mercados de interesse das empresas. Tá? Conteúdo. O conteúdo de um pedido de patente tem que ser suficiente para que um profissional da área técnica da invenção consiga realizá-lo só lendo aquele documento. Nem vem trazer um outro cara, não me interessa. Mas com o tempo, eu vou explicar para vocês que isso não é bem uma verdade. Quer dizer, é verdade que o examinador lê desse jeito. Ele fala, pô, isso aqui eu consigo reproduzir se eu tiver tudo isso aqui do jeito que o cara está falando. É uma coisa um pouco subjetiva. É verdade. Por quê? Porque as grandes empresas, elas conseguem mascarar alguma coisinha assim. Conseguem. Porque elas têm muita gente treinada para fazer isso. Então, elas até conseguem, mas só as grandes empresas. E nem sempre conseguem, tá? E aí, muitas das vezes, principalmente quando você tem um monte de pedidos de patente naquela área, é necessário que você compra um pacote de serviço para outra empresa, quando você vai pagar o royalties. Que é o quê? São os pedidos de patente da empresa que você já tinha, você já pode ler, é tudo publicado, né? A sociedade tem acesso a tudo, né? Mas você também precisa dos profissionais. Então, você entra em acordo para transferência de tecnologia com a empresa. Isso é uma outra questão, mas eu tenho que falar a verdade. Né? O conteúdo de um pedido de patente precisa ser suficiente para qualquer um poder reproduzir. Tá? Na maioria dos casos, é assim. E, quando eu falo em formatação universal, é basicamente isso aí que vocês estão vendo. Tem na telinha de vocês aí 3 documentos patentes de cara, dá para a gente ver que são todos eles do Brasil. Tem o brasão do Brasil lá em cima, os 3 pedidos, tá? Então, são informações bibliográficas que tem na folha de rosto, é a primeira folha, né? O que tem como informação bibliográfica? O país, da onde foi depositado aquele pedido, o resumo do pedido, o título do pedido, as classificações do pedido, a internacional e a nacional. Se tiver desenho, vai ter o desenho,
Então, isso tudo está na primeira folha de qualquer pedido de patente. Outra coisa também, todo pedido de patente tem que ter um relatório descritivo, ou seja, o que descreve os antecedentes da invenção, a própria invenção, qualquer coisa que o cara ache interessante para provar que a invenção dele tem fundamento. Não é o que ele está querendo proteger necessariamente. Vai ter que estar lá. Claro, o relatório descritivo tem que conter o que ele quer proteger, mas não é para isso que ele serve. Ele serve para embasar, teoricamente, a tecnologia dele. Então, se você, por exemplo, você inventou uma caneta. Você inventou esta caneta. Estão vendo a caneta na minha mão? Então, né? E ela tem assim, ela tem uma estrutura metálica, ela tem uma alça que prende aqui. Aliás, finge que essa caneta não tem alça. Pronto. Vou dar o exemplo de MU agora, acho que vai ficar melhor para vocês. Essa caneta não tem alça, tá? Ela é roliça. Ela é roliça. Aliás, nem é, hein? Ela tem um certo achatamento aqui. Mas finge que ela é roliça. Tem uma pontinha aqui, ó. Apertou, sai a ponta, apertou de novo, foge a ponta. Então, você inventou isso. O que você vai escrever no relatório descritivo? Olha, o campo tecnológico, esse pedido de patente é da área de canetas esferográficas, sei lá. E eu inventei aqui, não falo nunca na primeira pessoa, né? Eu estou falando está sendo inventado aqui um dispositivo que consegue escrever num papel a tinta. Tá aqui a caneta, né? E esse dispositivo tem uma tampinha, esse dispositivo papapá. Por que esse dispositivo é importante? Porque as pessoas querem escrever, e muitas vezes quando você escreve a lápis, por exemplo, é fácil de apagar e a caneta é mais difícil. E os outros tipos de canetas que existem, eles são estáticos, a ponta quebra fácil, o meu não. Então você vai lá descrevendo os antecedentes da invenção, outros documentos de patente, você escreve tudo no relatório descritivo. Acabou o relatório descritivo? Não tem uma patente, desculpa, não tem alguma coisa essas canetas tipo esferográfica, né? Esferográfica de esfera, né? Que tem essa bolinha. Essa bolinha. O pique, tudo. Isso também não era patenteado, isso? Alguém inventou? Não me lembro disso. Tudo patenteado. Toda caneta já foi patenteada um dia. Já foi, né? Isso já é uma coisa antiga, né? De você ver essa bolinha rolando ali. Tanto que em espanhol, caneta esferográfica chama-se bolígrafo, né? Bolígrafo, isso. Acho que, se eu não me engano, dizem que acho que foi... Eu acho que a NASA inventou... Tem uma piada até que fazem sobre isso, né? Que a NASA inventou um tipo de caneta, investiu milhões de dólares para fabricar um tipo de caneta que pode escrever no espaço. Isso eu já escutei falar também, Isso. Aí, falando isso, tirando o maior sarro da cara dos russos, né? Tá vendo? A gente investiu milhões de notas, agora a gente tem uma caneta que pode escrever nos espaços. Aí o russo falou assim, a gente não investiu nada, faz tudo a lápis. Mas tem isso, a caneta é um dispositivo tecnológico, né? Mas, esquece que ela tem isso aqui, tá? Por enquanto eu estou falando da caneta, sim. Vou explicar por quê. Se eu inventei uma caneta, ou seja, não existe nenhuma outra caneta, só lápis, vocês entendem que é uma tecnologia muito diferente, lápis a caneta, né? Bom, é muito diferente. Agora, isso é um pedido de patente. Uma caneta é um pedido de patente. Agora, se eu inventei uma caneta, a mesma caneta, porém agora ele tem isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é uma alcinha que faz a gente conseguir prender na roupa. Então, veja bem, essa alcinha modificou alguma coisa na caneta? Em termos de tecnologia para escrever, ela não serve nem para escrever essa alça, não é verdade? Ela não serve. Para que ela está existindo, então? O que esse cara inventou? Ele inventou uma coisa que facilita o usuário da caneta guardar. Isso é um MU. Essa coisinha aqui, junto com a caneta, é o MU. Ou seja, você deu uma facilidade ao usuário. Não modificou a tecnologia em termos práticos, ela continua fazendo a mesma coisa. Porém, agora ela tem uma vantagem dada ao usuário,
Então, quando é algo que tem vantagem para o usuário usar a tecnologia ou para fabricar a tecnologia, é um modelo de utilidade. Eu vou dando outros exemplos, tá? Ao longo das minhas palestras. Bom, então o relatório descritivo é isso, todo o conteúdo histórico, os desenhos, descrição dos desenhos, por que os desenhos são importantes, está tudo no relatório descritivo. Reivindicações ou quadro reivindicatório é o que o cara quer proteger. Porque, como eu disse para vocês, o relatório descritivo contém toda a informação, mas não é tudo aquilo que ele quer proteger. Digamos que é o MU que o cara inventou. O cara inventou essa alça. Então, no pedido no relatório descritivo, vai descrever toda a caneta, a sua importância, mas explica, olha, mas o cara não tem onde guardar a caneta, cai no chão toda hora e tal. E aí o cara inventou isso aqui, essa alcinha. É uma grande vantagem, blá, blá, blá. Isso ele escreveu no relatório descritivo. Mas o que ele vai botar no quadro reivindicatório ou nas reivindicações? O quadro reivindicatório, onde tem as reivindicações, é onde ele vai descrever reivindicação 1. Essa caneta é uma caneta metálica com entrada e saída de ponta, ponta retro alguma coisa, né? Com uma caracterizado por conter uma alça para guardar na camisa de seu usuário. Então, depois do caracterizado por, é o que realmente ele está pedindo de diferente. Antes do caracterizado por, já existe no estado da técnica. Tá? É sempre assim. Então, o quadro reivindicatório é onde ele está dizendo o que ele realmente quer proteger. Tá? Mas, de novo, o que tem no quadro reivindicatório tem que ter no relatório descritivo. Só não é vice-versa. Né? As reivindicações são só o que ele está reivindicando, como o próprio nome diz. Claro que pode ter desenhos ou não, por isso que se for o caso, e resumo é obrigatório, sempre. Então, isso que significa ser um documento de patente. Tá? Tá aí, a gente vendo um documento de patente, um daqueles ali mesmo, né? Com as figuras aqui já diz aí alguma coisa, tá? É um taco de golfe, né? Esse daí, tá vendo ali o númerozinho do NPI, a data da publicação. Esse é um pedido bem antigo, ainda um pedido em papel. Agora, não é qualquer pedido de patente que é aceito do INPI. Eu vou terminar a apresentação de hoje assim. Tá? Existem critérios para que o pedido de patente seja concedido. Então, o cara consiga receber a carta patente. Esses critérios são chamados de requisitos de patenteabilidade. E são 4. Na tela vocês estão vendo 3, mas é porque eu já falei 1. A descrição completa da invenção. Tem que ter. Esse é um deles, tá? Está previsto na lei. O primeiro deles, que está ali, é uma novidade absoluta. Isso quer dizer que é para entender como novidade absoluta? Que não é para ser novidade só no Brasil. É para ser novidade no mundo inteiro. Então, por exemplo, se você acha que você inventou a roda, você vai lá, descreve a roda num documento de patente, papapá, primeira reivindicação. Roda caracterizada por ser redonda. E vai tentar proteger. Você vai achar qualquer documento que você encontre uma roda, você mata o pedido do cara. Então, já matou por novidade. Aí eu não preciso nem... Os outros critérios eu não preciso nem olhar. Já matou por novidade, que é o mais fácil de... É o mais difícil, não botar assim. É o mais difícil, porque normalmente o cara é obrigado a fazer uma busca, né, antes de depositar um pedido de patente. Então, novidade absoluta não pode ter nada parecido com o que você vai inventar no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só territorial, não. Quando você vai fazer a busca no mundo inteiro. E não é só em patente, não. Patente, livro, artigo, tudo. Pode ser qualquer coisa. Se não achou em patente, passa para livro, passa para o Google, passa para o YouTube. Não pode ter nada no mundo inteiro sobre aquilo. Atividade inventiva ou ato inventivo. Atividade inventiva é quando é pedido de patente e invenção. Ato inventivo é quando é modelo de utilidade. Tá? Explicando a atividade inventiva. Aliás, os dois são bem subjetivos. A gente costuma facilitar esse entendimento quando a gente não encontra nenhum pedido de patente exatamente igual ao seu. Então, naquele exemplo aí do taco de golfe, o cara criou um taco de golfe, ele quer proteger
porque o taco de golfe dele treme, não, faz barulho quando ele acerta a bola. Dá os parabéns, bate palminha quando ele acerta a bola. E aí a gente não achou nenhum taco de golfe no mundo inteiro, nem filme, nem artigo científico, nem pedido de patente que tivesse um taco de golfe com barulho. Não achamos. Muito menos que batesse palma. Não achamos nenhum que batesse palma. Mas a gente achou um documento de um pedido de patente que tem quando o cara acerta a bolinha de golfe, ele assobia. Faz. Isso mata o pedido dele por atividade inventiva. Porque não existe. Se o cara conseguiu criar, vocês concordam comigo que se o cara conseguiu criar um taco de golfe, quando acerta a bola, faz um barulho, vocês não concordam que pode ser qualquer barulho? Então, o pedido desse cara que inventou o taco de golfe que bate palminha, ele vai perder não por novidade, porque não foi achado nenhum que bate palminha, mas por atividade inventiva, que é algo próximo, mas que não tem nenhum efeito surpreendente para chegar qualquer outra pessoa que tivesse a intenção de fazer e conseguiu já utilizar uma tecnologia para fazer barulho o taco de golfe quando você acertasse a bola, vai conseguir fazer para bater palminha. Então, assim, não vai ganhar por atividade inventiva. Gostaram desse exemplo? Acho que é o melhor exemplo que eu já criei até hoje. Juro para vocês, hein? Para explicar a atividade inventiva. Eu tenho que memorizar esse exemplo, que é muito bom. E, finalmente, aplicação industrial. O que é aplicação industrial? Todo pedido de patente quer dizer, toda tecnologia do pedido que está tentando ser produzido por pedido de patente tem que ser passível de ser reproduzido pela indústria ou para a indústria. Parece um pouco óbvio, né? Mas a gente pega muito moto contínuo no INPI. Existe uma estimativa de que toda semana sai pelo menos um moto contínuo. É a pessoa que acha que consegue, por exemplo, criar a energia sem fim. Você já deve ter visto isso no tempo todo, né? Na internet. O cara inventou uma forma de gerar energia que perda zero. Contraria a segunda lei da termodinâmica. Mas ele acha que ele inventou uma máquina que gera energia elétrica sem precisar de combustível. E aí ele descreve aquilo lá e bota no INPI. O que a gente vai falar? Olha, realmente eu não achei nenhum pedido de patente que esteja querendo fazer essa maluquice, essa sandice que você quer proteger. Nem próximo, ou seja, nem por novidade, nem por atividade inventiva. Mas não vai ganhar porque não tem aplicação industrial, porque aquilo não é possível de ser feito. Porque, aí a gente justifica, eu já peguei vários motos contínuos, né? Porque contraria a segunda lei da termodinâmica. Aí eu boto lá exemplo de livros que explicam o que são motos contínuos, coloca lá informação sobre, mas toda semana vem gente colocando moto contínua. É impressionante. Enfim, esses são os requisitos de patenteabilidade. De novo, são 4. Novidade absoluta, atividade inventiva, aplicação industrial e tem que conter toda a informação para que um profissional no assunto consiga reproduzir aquela invenção só de ler o pedido de patente, tá? Aí embaixo está escrito estado da técnica. O que é estado da técnica? É conhecido como estado da técnica, tem um termo parecido que a gente usa na academia, chamado estado da arte. O pessoal aí das antigas sabe o que eu estou falando. Estado da arte é todo documento que você busca para chegar a te iluminar daquela tecnologia que você está querendo passar de informação. Estado da técnica é todo documento, é parecido, todo documento que você rastreia até a data de depósito do seu pedido. Tem essa diferença, essa nuance. Pedido de patente tem um problema da data de depósito. Outros documentos não. Tá? Por isso se chama estado da técnica e não estado da arte. Ok? Alguma dúvida até aí? Ok. Professor, pessoal, vou ter que sair que eu já tô indo lá para Veiga, tá bom? Acabou. Galera, muito obrigado aí por tudo. Uma ótima semana. Até a semana que vem. Daqui a pouco eu boto a gravação lá.
Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Professor, tchau. Tchau, tchau.